Estou aqui novamente, Prof. Mari, para hoje falarmos sobre músculos da nossa cabeça. Lembrem-se que aqui são só algumas imagens, como eu sempre digo, né, que a gente utiliza ali para demonstração da localização das nossas estruturas, dos nossos atlas de referência, né, o Netter e o Sobota, que encontramos geralmente nas nossas bibliotecas e no laboratório de anatomia. Outras imagens de outros cortes e outras vistas é sempre importante vocês complementarem utilizando esses atlas. Então, quando a gente fala de músculos da cabeça, os nossos músculos da cabeça, né, associados à nossa face ou da nossa mastigação. Quando a gente fala de músculos da face, a gente fala de músculos da expressão facial que movimentam a minha pele, realizando assim, né, expressões faciais. E nós temos músculos da mastigação, que são músculos que movimentam a minha mandíbula durante a minha mastigação. Ok? Então, quando a gente fala de músculos da face, da expressão facial, o primeiro músculo que a gente vai falar é o músculo occipito frontal. Occipito frontal porque ele tem um ventre occipital associado ao nosso osso occipital e um ventre associado ao meu osso frontal. Então, a gente vai chamar essa parte, essa porção, de ventre frontal do músculo occipito frontal. Ele fica associado com o meu osso frontal. E essa parte posterior a gente chama de ventre occipital do meu músculo occipito frontal. E essa aponeurose que eu encontro entre esse músculo, né, entre esses dois ventres musculares, eu chamo de aponeurose epicrânea, tá? Então, essa aponeurose epicrânica é a aponeurose que fica entre o ventre occipital e o ventre frontal do músculo occipito frontal, ok? O próximo músculo que a gente fala é o músculo temporoparietal. É um músculo que ele está associado com o meu osso temporal e o meu osso parietal. E as fibras dos músculos auriculares, eles acabam se fundindo com o meu músculo temporoparietal. Vocês podem olhar nas peças e cuidar nas peças para não confundir o músculo temporoparietal com o músculo temporal. Vocês sempre vão observar aqui, ó, eu tenho o arco zigomático aqui e o temporoparietal, ele é superficial a esse arco zigomático aqui. Ele é um músculo mais superficial. Profundamente a ele, eu vou encontrar um músculo temporal. O músculo temporal, ele vai estar associado lá com o meu osso temporal, com a minha fossa temporal, com a minha linha temporal superior e inferior, e o ventre muscular, ele vai se continuar profundamente ao meu arco zigomático em direção à minha mandíbula. Então, se eu estou vendo esse músculo que é bem fininho, né? E por baixo eu vejo, se o crânio tiver em corte transversal, por exemplo, embaixo eu vejo uma aponeurose bem espessa e um ventre muscular bem espesso, né? Comparado com o temporoparietal, é porque eu estou vendo o temporal. O músculo temporal é um músculo um pouco mais espesso, que tem uma aponeurose bem fibrosa, e ele vai estar na fossa temporal, mas ele vai passar, né? Ele vai se continuar em direção à mandíbula profundamente, passando por trás, né, vamos dizer assim, por trás e continuando-se inferiormente ao meu arco zigomático. O meu músculo temporoparietal, ele é bem superficial e ele não chega no meu arco zigomático. Então, cuidem muito, né, para não confundir esses dois músculos. E associado aqui ao meu temporoparietal e se misturando com as suas fibras, né, a gente vai encontrar os músculos auriculares. Um músculo auricular anterior, um músculo auricular superior e um músculo auricular posterior. O músculo auricular posterior ele é bem mais visível nas peças do que o meu músculo, né, meu músculo auricular posterior é bem mais visível e individualizado do que o meu músculo auricular superior e o meu músculo auricular anterior, tá? O músculo auricular anterior, então vocês têm que cuidar que ele começa na região auricular, na orelha, e, né, as suas fibras vão depois se misturar aqui com o temporoparietal, ok? E outro músculo bem superficial que a gente tem que começa na região da face,
mas vai se continuar em direção ao pescoço, e se a gente for num contínuo dele, ele se continua para a parte superior de tórax, tracionando a pele da minha região superior de tórax, vai ser o músculo platisma. Então, o músculo platismo, ele tem as suas fibras iniciando nessa região, né? Látero aqui, posterior, mais látero-posterior da minha face, e as suas fibras vão descer em direção ao meu pescoço, em direção à parte superior do meu tórax. Ok? Músculo platismo. Lembrem que todos esses músculos nós temos do lado direito e do lado esquerdo. Então, outros músculos. Meu Deus, quanto músculo? Sim, são bastante músculos na expressão facial. Fazemos muitas expressões faciais. Então, aqui nós tínhamos, músculo occipito frontal, ventre frontal. Então, ventre frontal do occipito frontal. Aqui em cima nós tínhamos, o temporo parietal. Saindo da parte anterior da orelha, o auricular anterior. Da parte superior, teria o auricular superior, da parte posterior, auricular posterior. Tá? As pessoas que conseguem movimentar um pouco a orelha, eles têm um controle maior e têm essas fibras um pouco mais desenvolvidas do que as outras pessoas que não conseguem. Então, associado ao meu ventre frontal do músculo occipito frontal, eu tenho o meu músculo prócero, tá? Ele vem aqui do nasal e ele vai em direção, né? Vai se misturar suas fibras com o ventre frontal do occipito frontal. Geralmente é onde a gente coloca o óculos, que a gente faz a cara feia, assim, que ele fica demarcado aqui na região central, né? Da nossa região frontal, da nossa testa, tá? Mas eu tenho dois próceros, um que vem, né, do nasal do lado direito e um que vem do lado esquerdo. Associado ao meu nariz, a gente vai ter um músculo nasal. Então, o músculo nasal ele é dividido em duas partes. Uma parte transversa, que fica na parte superior, aqui, né, superolateral do nariz, e uma parte alar, que é a parte que fica associada com a minha asa do nariz. Então, a parte que fica na parte superior aqui do nariz vai ser a minha parte, né, transversa do músculo nasal. A que fica associado com a minha asa do meu nariz é chamado de parte alar do músculo nasal. Então, prócero associado, né, ao músculo onde a gente apoia o óculos, vamos dizer assim, que é o músculo que a gente faz a carinha meio feia. Nasal, né, está aqui o músculo nasal, parte transversa, e na asa do nariz a parte alar. E bem certinho, a gente tem essa parte que divide o meu nariz, né, em duas narinas, em dois compartimentos, tá? É chamado de septo nasal. Então, aqui eu vou ter um músculo, né, abaixador do septo nasal, bem certinho associado com o meu septo nasal, ok? Vamos para o olho. Associado ao meu olho, eu vou ter o meu músculo orbicular do olho. O músculo orbicular é um músculo circular, um músculo que ele começa aqui, né, no ângulo medial das pálpebras e vai circundar e continuar até terminar na mesma posição. Quando ele comprime, ele vai, né, fechar, fazer com que a gente feche os olhos. Então, eu tenho uma parte orbital, que é mais larga, e uma parte sobre as pálpebras, que é a parte palpebral. Então, músculo orbicular do olho, parte palpebral, músculo orbicular do olho, parte orbital, tá? Parte orbital por fora, parte palpebral associado à minha pálpebra, tá? Essa parte mais fibrosa que vocês encontram aqui, que é o local realmente da onde vai ter a origem das fibras musculares circulares, associado aqui ao meu ângulo medial das pálpebras, tá? Essa parte mais fibrosinha que o número 7 está por cima, a gente chama de anel tendíneo comum, tá? É um tendãozinho onde o músculo vai começar e vai terminar, né? Então, essa parte mais medial aqui das pálpebras, ok? Então, continuando nos olhos, a gente vai ter mais dois músculos agora associados com o meu supercílio. A gente vai ter o abaixador do supercílio e o corrugador do supercílio. Então, quando vocês olharem o orbicular do olho, vocês vão ver que as suas fibras começam e elas são circulares. Mas vocês vão perceber que algumas fibras mais mediais, elas começam e elas sobem. Aqui ela está cortada, né? Mas as suas fibras iriam subir
para o supercílio e se misturar com as fibras do ventre frontal do occipito frontal. Então, as fibras que começam junto com o orbicular do olho, mas não continuam fazendo a volta e sim sobem em direção ao meu supercílio e em direção, às fibras aqui do ventre frontal do occipito frontal, eu vou chamar de músculo abaixador do supercílio. E se eu cortar ele e cortar, uma parte aqui do meu ventre frontal, do occipito frontal, eu vou ver um outro músculo mais profundo a ele, que é o corrugador do supercílio. Então, para eu poder observar o corrugador do supercílio, eu vou ter que ter uma abertura entre o orbicular do olho, o abaixador do supercílio, ventre frontal do occipito frontal e o prócero. Assim eu consigo ver o corrugador do supercílio. Ou em peças que estamos com uma secção transversal, essa parte muscular aqui do prócero, abaixador do supercílio e orbicular do olho, eu vou ter que afastar e eu vou ver um músculo bem próximo do osso associado ao meu osso, fazendo a função de corrugar, de abaixar o supercílio, e corrugar é apertar mesmo essa região do supercílio. Ok? Então, mais superficialmente é o abaixador do supercílio, profundamente a ele está o corrugador do supercílio. Tá? Então, falamos de músculos associados ao meu nariz, que é o prócero, associado à raiz aqui do meu nariz. Associado ao dorso aqui do meu nariz, eu tenho o nasal, parte transversa. Associado ao meu nariz, a minha asa do nariz, eu tenho o músculo nasal, parte transversa. Associado ao meu septo nasal, eu vou ter o músculo abaixador do septo nasal. Associado aos olhos, eu vou ter o orbicular do olho, parte orbital, o orbicular do olho, parte palpebral. Fibras saindo do orbicular do olho, junto com o orbicular do olho, mas indo em direção ao ventre frontal do occipito frontal, é o abaixador do supercílio. E profundamente a ele, bem próximo aderido ao osso, vai ser o corrugador do supercílio. Agora vamos em direção aos músculos da expressão facial associados à minha boca. Então, agora, se eu tinha um orbicular do olho, eu vou ter o músculo orbicular da boca. O músculo orbicular da boca vai também ter duas partes. A parte marginal, que é a parte mais de fora, vamos dizer assim, e a parte labial associada aos meus lábios, tá? Então, orbicular da boca, parte labial, é o que está associado e que forma os meus lábios, e orbicular da boca, parte marginal, o mais externo, associado com a parte não labial da minha boca, vamos dizer assim, porque eu tenho um músculo que está no lábio e o meu músculo, no lábio, na parte, a gente chama de zona vermelha dos lábios, que é a parte onde a gente passa batom, vamos falar assim, tá? E a parte do lábio superior, porque o lábio superior, ele vem da região, da zona vermelha até o meu nariz. O lábio inferior vem da zona vermelha até a minha região mentual, que é a região do queixo. Então, essa parte de fora a gente chama de parte marginal do músculo orbicular da boca. E associado ao meu lábio, formando os meus lábios, eu tenho o músculo orbicular da boca, parte labial. E aí eu vou ter músculos associados com a minha boca que fazem a elevação do meu lábio superior, que estão associados mais ao meu lábio superior, mais com o meu ângulo da boca e mais com o meu lábio inferior. Então, eu tenho um lábio superior, um ângulo da boca, ou uma comissura dos lábios. Qual a diferença de ângulo para comissura? Comissura dos lábios, é o local onde o lábio superior se encontra com o lábio inferior. Então, é o cantinho. E o ângulo da boca, quando eu tenho duas retas e elas se encontram, elas formam um ângulo. Então, conforme eu abro a minha boca ou eu fecho a minha boca, esse ângulo formado entre os dois lábios, ele aumenta ou diminui, ok? Então, músculos, vamos começar da parte superior. O primeiro músculo que eu tenho bem próximo aqui do meu nariz,
Ele é um músculo fininho, né, que vem aqui próximo do orbicular do olho e desce em direção ao meu lábio superior. Tem um nome, ele é fininho, mas o nome é comprido. É um músculo, tá? É levantador do lábio superior e da asa do nariz. Porque algumas fibras param na asa do nariz e algumas fibras se continuam até o lábio superior. Então, é o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. O próximo músculo é só o músculo levantador do lábio superior. Esse músculo levantador do lábio superior, ele vem, né, já as suas fibras iniciam profundamente aqui o orbicular do olho, da parte orbital. Então, quando vocês lembrarem um pouquinho de osso, aqui a gente vai ter um forame infraorbital. O músculo levantador do lábio superior, ele tem a sua origem superiormente ao forame infraorbital. E depois vai ter um outro músculo que ele tem origem inferiormente ao forame infraorbital, tá? Então, se eu não estou vendo o forame, é porque é o músculo levantador do lábio superior. Próximos dois músculos, eles vêm lá do osso zigomático, mas um mais, ele é um contínuo, é como se algumas fibras do orbicular do olho, ele saísse em direção aqui ao meu lábio superior. Então, é o músculo zigomático menor, né? Então, ele começa aqui mais na parte inferolateral do meu orbicular do olho, né, da região zigomática, e vai em direção ao meu lábio superior. O músculo posterior, ele tem o seu início na região zigomática mais lateralmente aqui ao meu orbicular do olho. E ele desce em direção ao lábio superior e aqui mais próximo aqui desse meu ângulo da boca. Então, que vai ser o músculo, tá, zigomático maior. Então, eu tenho um contínuo de 4 músculos. O levantador do lábio superior e da asa do nariz, bem fininho. Depois, eu tenho um músculo mais largo em forma de leque, que é o músculo levantador do lábio superior. Depois, eu vou ter um músculo, né, mais fininho, vindo bem aqui, né, do orbicular do olho, mais da parte inferolateral, zigomático menor. E um músculo que tem origem mais na parte, né, lateral do músculo orbicular do olho, da região do zigomático, né, em direção ao lábio superior e ângulo da boca, que é o zigomático maior. Levantador do lábio superior e da asa do nariz, só levantador do lábio superior, zigomático menor, zigomático maior. E eu tenho um músculo que ele vai partir aqui, ó, bem do ângulo da boca, tá? E vai ir para a lateral, suas fibras são bem fininhas, ele faz uma curvinha, ele é bonitinho que ele faz uma curvinha, tá? Então, vocês acham ele saindo bem certinho dessa região lateral e ele faz uma curvinha, que é o músculo risório, tá? Então, daquela risadinha meio, né? Só dá aquela puxadinha assim na lateral aqui dos lábios. Músculo risório. E o músculo risório, as suas fibras vai se, né, entremear ali junto com o músculo platisma, ok? Ele vai ter um contínuo aqui com as fibras do músculo platisma. Então, falamos de músculos associados ao lábio superior. Vamos aos músculos associados ao meu lábio inferior, né? Então, aqui eu tenho, saindo do ângulo da boca e descendo, né, em região perto da base aqui da minha mandíbula, eu vou ter o músculo abaixador do ângulo da boca. Associado bem ao lábio inferior e só ao lábio inferior, eu vou ter o músculo abaixador do lábio inferior. E na região mentual, a gente vai ter o músculo mentual. Então, bem associado à região mentual, que é o nosso queixo, tem o músculo mentual. Associado ao meu lábio inferior, músculo abaixador do lábio inferior. Associado com o meu ângulo da boca, vocês vão ter o meu músculo abaixador do ângulo da boca. E se vocês olharem nessa região mais lateral aqui, ao meu ângulo da boca, né? Vocês vão ver que eu tenho uma mistura. Lá no laboratório, quem tem peças naturais, né, que for observar nas peças naturais, vocês vão ver que essa região aqui tem um entrecruzamento de fibras. Algumas peças preparadas apresentam mais assim, definido o zigomático maior, outras mais o risório, outras mais o abaixador do ângulo da boca, tá? Por quê? Porque eu tenho uma mistura, um entremeio, né? As fibras se entremeiam, se intercruzam, para deixar essa região lateral aqui da boca
fortalecida, porque se eu tivesse fibras em cima e fibra embaixo, quando eu abrisse para morder uma maçã, né, poderiam rasgar e abrir essa região. Então, essa região aqui, desse entrecruzamento de fibras musculares, para deixar essa região mais forte, é chamado de modíolo da boca, ok? Então, o modíolo da boca é essa região lateral que eu tenho esse entrecruzamento dessas fibras musculares. Então, outra imagem, né, para mostrar outra visão de alguns músculos falados antes, associados à minha boca, né, aos meus lábios. Então, aqui eu tenho o orbicular da boca, por fora a parte marginal e associado aos meus lábios a parte labial, tá? Então, orbicular da boca, parte marginal por fora e orbicular da boca, parte labial, associado com os meus lábios, formando os meus lábios. Então, vindo aqui da região, né, do processo frontal da maxila e do osso nasal em direção ao lábio superior, então vai ser um músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Lateralmente, aqui da minha margem, né, infraorbital, vai ter o músculo levantador do lábio superior. Esse músculo ele vem superiormente ao forame infraorbital. Depois, ó, da região do zigomático, mais do processo maxilar do zigomático, a gente vai ter o músculo zigomático menor. E vindo da região do zigomático, mas mais do processo temporal do osso zigomático, a gente vai ter um músculo zigomático maior. E aí, se vocês, né, tiverem mais dissecado ou sem o levantador do lábio superior e o zigomático menor, vocês vão conseguir ver um músculo que passa profundamente a eles, que tem origem inferiormente ao forame infraorbital. E eu brinco que nas peças que não tem essas, né, o número 2 e o 3 aqui, que é o levantador do lábio superior e o zigomático menor, faz tipo aquelas borboletinhas que as crianças desenhavam, que é só uma voltinha assim, porque é o levantador do ângulo da boca e o para baixo vai ser o abaixador do ângulo da boca, tá? Então eles fazem aquele passarinho, formatinho de passarinho. Acha o ângulo da boca para inferior, abaixador do ângulo da boca. Para superior, passando por baixo profundamente ao, né, levantador do lábio superior e ao zigomático menor, eu encontro aqui o levantador do ângulo da boca. Continuando aqui, nos meus lábios eu tenho, ó, abaixador do lábio inferior e na região mentual, um músculo mentual. E antes, né, não foi falado porque eu tinha aqui o risório, parte do platisma, né, eu tenho o meu músculo bucinador. Meu músculo bucinador é meu músculo, né, da bochecha, associado à minha bochecha, né, que quando eu contraio me ajuda a encher o balão, né, tá? Então, falamos de músculos, né, que são os músculos da minha expressão facial. Agora temos músculos associados à minha mandíbula que movimentam a minha mandíbula, são responsáveis pela mastigação, porque eu posso fazer expressões faciais sem movimentar a minha mandíbula. E eu posso mastigar sem realizar expressões faciais. Tá? A inervação desses músculos também é diferente, ok? Então, quando a gente fala de inervação, tem essa diferenciação também entre músculos da expressão facial, o controle dos músculos da expressão facial é por um nervo, que é o nervo facial, e o controle dos músculos da mastigação é pelo nervo trigêmeo, pela parte mandibular do nervo trigêmeo. Então, eles são, né, eles têm essa diferenciação também, além da localização, né, das suas funções, pela sua inervação também. Nós encontramos 4 músculos da mastigação. O músculo temporal, porque está associado ao meu osso temporal. Vocês lembram quando foi falado de osso, que aqui a gente tinha uma fossa temporal, né? Que era delimitada aqui pelo arco zigomático, uma crista supramastoidea, uma linha temporal superior e inferior. Tá? E o meu processo aqui, o meu processo zigomático do frontal, e ele vai estar ocupando essa fossa temporal, vindo, se distendendo, né, e se continuando lá para o processo coronoide da mandíbula, tá? Então, ó, ele passa profundamente aqui ao meu arco zigomático.
e ele tem uma aponeurose bem espessa, né, a circundando. Então, lembra que antes ali eu falei que o músculo temporoparietal, ele é mais superficial, bem fininho, e ele às vezes nem chega nesse arco zigomático, tá? Ele é sempre de superior para arco zigomático. E o músculo temporal, ele é mais espesso, mais profundo, protegido por uma aponeurose bem brilhosa, e ele passa, né, ele se continua profundamente aqui ao meu arco zigomático. Partindo aqui do meu arco zigomático, né, eu vou ter o músculo masseter. O músculo masseter, então, ele está aqui associado, né, ao meu processo zigomático do osso temporal e ao meu processo temporal aqui do osso zigomático, do meu arco zigomático, em direção aqui à minha mandíbula, ao ramo da mandíbula, a tuberosidade massetérica, né? E ele tem duas partes. Uma parte superficial, que vem mais, né, do zigomático e pouco do temporal, e uma parte profunda que vem mais aqui da região, né, do temporal, desse processo zigomático do osso temporal. E as suas fibras, né, a parte profunda para antes nessa tuberosidade massetérica e a parte superficial ela se continua até aqui no ângulo da mandíbula, ok? Quando vocês mastigam, vocês conseguem, né, se vocês botam a mão sobre o músculo masseter e mastigam, vocês sentem ele movimentar e sentem também movimentar o músculo temporal. E, né, se eu tirar esses dois músculos, fica mais fácil de observar. Agora, os músculos pterigóideos. Eu tenho um músculo pterigóideo lateral e o meu músculo pterigóideo medial. Então, se vocês lembrarem de osso pelo lado de fora da mandíbula, a gente tem a tuberosidade massetérica. Pela parte interna, né? Então, a gente vai ter a tuberosidade pterigóidea. Então, associado à mesma posição quase, né? A mesma direção de fibras, por fora vai ser o músculo masseter, por dentro, né, pela parte interna, vai ser o músculo pterigóideo medial, tá? Então, pterigóideo medial. E as fibras, então, transversas aqui em direção, né, ao meu côndilo, ao processo condilar da mandíbula, aquela fóvea pterigóidea, tá? A gente vai ter aqui o meu músculo pterigóideo lateral, né, formado aqui por duas cabeças, uma cabeça superior e uma cabeça inferior, tá? Então, as fibras do pterigóideo lateral, elas são mais transversais, né? E as fibras do pterigóideo medial são mais oblíquas em direção aqui à parte interna da minha mandíbula e ao ângulo da minha mandíbula. Lembrem-se que eu posso observar, se eu tirar uma masseter, eu consigo observar o meu pterigóideo, né, medial e o pterigóideo lateral. Mas se o crânio tiver um corte sagital mediano, né, ou sagital, eu consigo observar o pterigóideo lateral e o pterigóideo medial de uma vista interna também, ok? Então, os 4 músculos da mastigação: músculo temporal, músculo masseter, né, a parte superficial e a parte profunda, pterigóideo lateral, uma cabeça superior e uma cabeça inferior, e o meu músculo pterigóideo medial. Então, esses são os principais músculos, né, da minha expressão facial, e espero que tenha ajudado. Lembrem, né, de olhar outras vistas, outras imagens nos nossos atlas, no Néter e do Sobota, para, né, uma melhor compreensão, porque quanto mais vistas diferentes, mais imagens diferentes, mais fácil de a gente compreender. Ok? Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.